A ideia de hoje é que a gente possa falar um pouco sobre a família e os papéis dentro dessa família, né? Então, que a gente possa pensar, principalmente nesse tempo em que as famílias estão convivendo mais de perto, quais são os papéis familiares, como é que eles aparecem e quais são os conflitos que pode gerar também dentro de uma família com relação a esses papéis assumidos. Eu penso que as pessoas desenvolvem dentro da família vários papéis, não só aqueles estabelecidos culturalmente de pai, mãe, filho, né? Existem outros papéis ali sendo exercidos, muitas vezes até de forma inconsciente. E acho que esses papéis influem na dinâmica da família, né? Que muitas vezes é disfuncional por conta de pessoas que não têm certas responsabilidades estarem assumindo esses papéis. Eu acho que a ideia é essa, sim, né? Da gente pensar, e muito dessa temática veio motivada por algumas queixas dentro do consultório, né? Agora, dentro dos atendimentos online, mas de pessoas que estão cansadas de desempenhar alguns papéis na família, né? E gostariam de desempenhar papéis diferentes. E aí eu acho que a gente pode fazer um gancho com a nossa conversa da semana passada na questão do papel cuidador, né? Que às vezes alguém na família assume esse papel de cuidador e passa a ser o cuidador de toda a família, mas não necessariamente a pessoa quis aquele papel. Né? Foi uma coisa que dentro da dinâmica familiar foi se rearranjando e que às vezes esgota. Às vezes a gente tem uma inversão de papéis também. Os filhos assumem um papel mais parental, enquanto os pais assumem um papel mais filial. Então, a gente tem filhos que são mais maduros e que cuidam dos seus pais, né? A gente tem uma inversão que, se a gente for pensar em termos de ciclo vital, o lógico seriam pais cuidarem de filhos, né? E não o inverso, mas às vezes dentro da dinâmica familiar isso um pouco se mistura, e aí acho que tem a ver com o que a Gabi falou, né? A gente acaba vendo algumas disfuncionalidades, alguns problemas de comunicação, algumas rupturas dentro das famílias em função disso, assim, dos papéis atribuídos. Sabe que, falando em ciclo vital, assim, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, quando a gente fala de pais cuidarem de filhos, geralmente são filhos pequenos, jovens, né? Ou crianças ou jovens. A gente não está falando de quem cuida dos pais idosos e nem da idade adulta, porque na idade adulta o filho já tem um amadurecimento suficiente para, por exemplo, dizer, olha, pai, acho que tu não deve ir por aí, né? Mas pensando em jovens, né? E crianças, assim, que desempenham esse papel de cuidador. E quando a gente fala assim de uma forma tão técnica, parece meio bizarro. Ai, como é que meu filho vai cuidar de mim? Mas isso acontece muito nas famílias, né? As crianças terem preocupações que não são delas, né? Que não fazem parte do que é ser criança, assim. Se preocupa se, não sei, vou dar um exemplo, se a mãe está se sentindo triste ou não, né? É claro que a gente não negativa o sentimento para a criança, não diz, não estou triste quando tu estás triste, mas às vezes a criança fica na responsabilidade de fazer aquela mãe feliz e isso não é responsabilidade dela. Eu escuto muito também, e eu acho que a gente tem que sempre acabar pontuando no consultório quando surge, mães que são amigas, ou mães ou pais que são amigos dos filhos, né? Dentro desse papel de pai e mãe, pode existir uma amizade, mas ela não pode ser o fundamental de tudo, toda a base, porque os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa criação dos filhos, né? Os amigos vão dar ideias que às vezes podem não ser as melhores, e cabe aos pais mostrarem o que pode ser mais saudável para eles ou não. Então, se os pais, eles estão com essa necessidade tão grande de ter uma amizade a ponto de chamar os filhos, talvez esses pais também precisam de ou uma orientação ou de talvez uma terapia própria. O que eu acho importante assim em relação ao que tu fala de amizade? O filho pode ter o pai ou a mãe como melhor amigo para quem ele conta tudo. O que não pode é acontecer o inverso.
porque existem situações na vida do adulto que são muito pesadas para uma criança administrar. Então, o inverso é que não pode acontecer. Eu não posso contar tudo que acontece na minha vida para o meu filho. Por exemplo, todos os namorados que eu tenho, todas as coisas que eu faço na balada quando eu saio, pensando, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa, assim, conversa de adulto. Isso não pode fazer parte da vida da criança. Mas o filho pode considerar o pai e a mãe os melhores amigos. O meu amigo disse para eu fazer tal coisa, o que que tu acha? Acho que não tem problema nenhum. O que não pode é o inverso, né? Porque fica muito pesado para a criança e o adolescente, eles ainda não têm uma estrutura cerebral suficiente para administrar certas informações. E aí eles não vão saber o que fazer com aquela emoção que isso desperta, né? E aí podem ocasionar transtornos, depressão, ansiedade. E acho até importante a gente pontuar também que quando a gente fala dos pais não falarem com os filhos, como tu disse, Gabi, que não é não validar o que tu tá sentindo, né? Porque quando a mãe tá chorando e o filho percebe que a mãe tá chorando, isso é um ponto muito positivo na vida dele, porque ele tá tendo todo o raciocínio de como é uma pessoa triste, como uma pessoa triste pode se comportar, como ela pode buscar ajuda. E Só que que tá não tudo bem, cabe tá ao triste. filho ser esse suporte, né? Tu pode dizer, sim, filho, eu tô triste, mas nesse momento eu quero ficar mais sozinho, ou eu vou procurar minhas amigas, ou vou procurar tal pessoa. Não, tu não precisa te preocupar, a mamãe vai ficar bem, mas é uma fase, né? Então tem várias estratégias sem ser, não tô triste, não te preocupa. Porque daí aquela criança tá vendo que tu tá chorando, tá num canto, quer ficar em silêncio, mas tu não tá triste, então o que que é isso? E aí tu acaba mentindo, né? Porque ela te vê chorando e tu diz, não, estou triste, e tu tá mentindo, né? E acho importante, assim, uma das coisas é dizer, sim, eu estou triste, porque pessoas ficam tristes, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar. Faz parte da vida. É importante pontuar isso, assim, até para esclarecer, né? Culturalmente a gente tem uma questão de não chorar, de não ficar triste, claro, muito relacionada a meninos, mas não só, né? Eu acho super importante isso, pegando o gancho aí das gurias, realmente de validar, ali confirmar aquilo que a criança está percebendo e está sentindo, de não sobrecarregar, né? De não e aí desabafa em cima da criança. É só isso mesmo, de confirmar, bom, eu estou triste, pessoas ficam tristes e ok, a gente segue a partir disso, apesar disso. Outra coisa que eu fiquei pensando, essa coisa da amizade, de ser o melhor amigo, eu acho que pesa. Primeiro, sim, o adulto não pode ter a criança como melhor amigo. Se ele tem como melhor amigo, tem alguma coisa que não está tão legal assim com ele, né? Enfim, naquela São os papéis, né? Papéis os não... papéis não estão ok, né? E outra coisa, mas eu também acho que a criança ter, aí até o adolescente, ter o pai ou a mãe como melhor amigo, ou como único, assim, porque o melhor fala de único, de ser o mais importante de todos, eu acho um pouco complicado, principalmente na adolescência, porque acaba sendo uma forma de manter aquele adolescente preso, de não deixar ele crescer. Pelo menos é o que eu observo, assim. Acaba sendo, não, eu sou o teu melhor amigo, filho. É uma Mas forma de segurar. Tu pode ter uma fico... relação legal, tu pode ser muito bom amigo do teu filho, mas não o melhor amigo. Eu acho que pesa muito, ou pelo menos não o único, né? Então que tu tá entre os melhores amigos, mas não o. Eu acho que, nesse ponto, eu penso que se parte do adolescente, não tem problema. Ele Pois tem o é, mas direito de escolha. eu acho que ele tem o direito de pensar, mas quando isso aparece, é uma marca, para mim, pelo menos nos que eu vi, denuncia que aquela relação por parte do adulto, o adulto não está deixando de verdade aquele adolescente, está sendo difícil. Isso vai aparecer não só nisso, vai aparecer em outras coisas. Claro, talvez se for só isso, que eu acompanhei, tinha outras questões, né? Não estava deixando aquele filho sair daquele núcleo, entende? Estava prendendo ele ali. Não era só ele que se dizia, ele e ela, se diziam como, tinham os pais como melhores amigos, mas os pais agiam de forma a manter aquele adolescente um pouco mais fechado naquele núcleo.
E aí eu fico pensando que isso, de alguma forma, está atrelado, os papéis, né, estão atrelados aos rótulos que vão se dando dentro da família. Então, assim, daqui a pouco, quando a gente tem uma amizade daquele pai, daquela mãe que sente que pode contar tudo para o adolescente, que se coloca, né, como se aquele filho, aquela criança, aquele adolescente fosse o seu melhor amigo. Ah, mas ele é tão maduro, ele é tão responsável. E aí ficam aqueles rótulos da criança madura, da criança super responsável. Então, esse é o desleixado. A gente vai, dentro dos papéis da família, a gente vai também contribuindo para que esses rótulos vão ficando marcados. Então, acho que eu concordo quando a Michelle diz, porque também no consultório, os casos que eu já tive, quando o filho era, assim, via, né, o pai ou a mãe como o melhor amigo, tinha também uma dificuldade de independência daquela família, era uma família com umas fronteiras muito rígidas, no sentido de que a gente está aqui, está concentrado aqui, tu não precisa de mais ninguém, a gente se nutre e tá tudo bem. E aí a grande dificuldade desses adolescentes, né, porque não mais de um, a grande dificuldade era romper com isso e dizer assim, eu gosto, são meus amigos, mas eu gostaria de ter outros melhores amigos, gostaria de não contar algumas coisas. E aí acabam indo para terapia porque tem culpas enormes, porque assim, como é que eu, que sou um filho maravilhoso, que sou o melhor amigo da minha mãe, e que a minha mãe é a minha melhor amiga, Não, gente. como é que eu vou... Mas aí não pode ter o processo inverso. Ele não é o melhor amigo da mãe. A mãe é que é a melhor amiga dele. Isso pode ser saudável. Segue. Mas é que aí, nos que eu acompanhei, a mãe e pai, né, se colocavam de uma forma que não dava brecha para que esse filho fizesse outros melhores amigos, entende? Se fechava, assim, como se fossem uns tentáculos, envolvia. Fala de disfunção, mas não Sim, quer estou falando de dizer que disfunção. o adolescente confia no pai e na mãe, como confia nos melhores amigos, que isso é disfuncional. É Não, isso que a gente... não acho. Não quando ele tem outros melhores amigos. Quando só se encerra, quando só o pai e a mãe... Eu diria assim, quando só o pai e a mãe são os melhores sim, amigos, aí sim. Se ele tiver outros, tá ok, né? Aí tá beleza, tá Porque funcionando senão legal. fica parecendo que a gente está dizendo que a confiança que os adolescentes têm nos pais é disfuncional, e não é. Não, mas não. Não, confiar não é disfuncional. É a questão de ser fechado e rígido só nisso, né? E por isso que eu digo assim, na família com as fronteiras rígidas, a gente se protege aqui, ninguém entra, né? Então, assim, e aí, nos casos que eu peguei, tá, Gabi, era uma coisa assim, já que a minha mãe e o meu pai são os meus melhores amigos, eu acredito que eu sou os melhores amigos deles. Então, primeiro a gente teve que quebrar essa fantasia de que o adolescente era os melhores amigos, era o melhor amigo. Não necessariamente isso foi dito pela família, tá? Não necessariamente isso foi dito pela mãe e pelo pai, que ele era ou ela era o melhor amigo, mas diziam para ele assim, eu sou, né, o teu melhor amigo, tu pode contar tudo para mim, os outros não vão te entender e os outros vão te botar em furada, que eu vou conseguir te tirar. Aí a gente tem uma questão disfuncional, porque, e uma coisa que eu trabalhei daí com esses casos foi, não precisa se ter só um melhor amigo, tu pode ter alguns melhores amigos e eles vão ter funções diferentes, eles vão ter papéis diferentes, porque às vezes tu vai querer fazer algumas coisas com melhores amigos, com um que vai gostar, por exemplo, aí eu trabalhava assim, tem um dos teus melhores amigos que gosta mais de assistir futebol, o outro não gosta. Não necessariamente tu tem que te sentir obrigado a convidar os dois para assistir o futebol, se o outro não gosta, tu pode fazer uma outra coisa com ele, né? E aí trabalhar essa gama de possibilidades dentro das amizades que não seja só na família, né? Então, acho que quando a gente falou de os pais serem melhores amigos, o que acontece? A gente estava falando de disfunção, né? Então, o filho não pode ser o melhor amigo do pai e da mãe, porque tem muitas emoções ali envolvidas e situações que não são suficientes para um adolescente lidar, né? Mas
Se o teu filho chega para ti e diz, eu sou o teu melhor amigo e não preciso de nenhum amigo lá fora, algo está errado, algum papel aí está mal ajustado. Mas o teu amigo, o teu filho tem outros amigos, mas confia em ti para conseguir tomar, por exemplo, certas decisões, e aí a gente pode falar até de uso de droga, de bebida. Isso acontece bastante, gente. No meu consultório chega a maioria não, mas bastante adolescente que vem trazido pelo pai e pela mãe porque pediu para o pai e para a mãe. E que tem uma confiança, mas não está conseguindo administrar outras coisas. A relação com o namorado, a relação com... Mas existem outras relações. Então, quando eu falo de saudável, é isso. Né? Eu tenho confiança, inclusive, de pedir ajuda para o meu pai e para minha mãe. Tá? Quando eu falo em saúde, é isso. Acho que os exemplos que tu traz, Silvia, são todos disfuncionais. Sim. Famílias que não deixam outras pessoas fazerem parte do processo ali, ou seja, o filho ter amigos, né? Outras pessoas se aproximarem, né? Então, é só para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer, para não ficar confuso. Quando tu falou de rótulos, eu fico pensando, né, que na nossa vida a gente sempre vai ter rótulos, né? É difícil não nos darem rótulos e a gente não acabar se autorrotulando. Mas acho que fica disfuncional, como a gente tem, né, tá trazendo vários exemplos, quando esse rótulo ele fica muito fixo e tu não permite que ele mude, né? Porque se eu pego um rótulo lá da minha infância, e, por exemplo, na minha infância eu era muito tímida, mas eu já cresci e vivi muitas outras situações. Só que se eu ainda acredito que eu sou tímida, eu posso nem me dar a oportunidade de participar, por exemplo, de uma videochamada, como a gente está fazendo, de dar palestras, porque eu já acredito que eu sou tímida. Né? Então, quando a gente rotula, a gente limita. Porque... Sabe que uma coisa que dizem muito aqui no consultório, eu não sei se acontece com vocês, mas na vida as pessoas também dizem, é de mim. Tu diz assim, não posso mudar, eu sou assim e ponto. Eu sou por que tu perdeu a paciência? É que agora esse dizerzinho tá na moda. Fulana, por que tu perdeu a paciência nessa situação? Ah, porque é de mim ser assim. É, porque é algo eu já fico que já tá furiosa com essa dela. frase. Já tá tanto dentro dela que ela não acredita que ela possa ser diferente. Exato. É um rótulo tão marcante, tão fixo, uma conserva tão gigantesca que não pode ser mudado. Eu sou assim e ponto final. Né? E se alguém que me conheceu há 5 anos atrás falar comigo hoje, vai ver que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Né? E isso acontece com a gente tem uma mudança e a vida é muito mutável. Mas se a gente não se permite e não percebe que aquilo que a gente está pensando da gente é um rótulo e não necessariamente sou eu, porque um rótulo é muito inferior ao quem eu sou, né? Porque eu posso ter sido sim tímida, mas agora eu não sou tanto, e se eu quiser, eu posso batalhar para trabalhar isso. Eu costumo... Exato, e talvez ser tímido seja, ou passar por isso de alguma forma, seja uma das tuas características, mas não a única, né? E talvez, como tu diz, não a principal neste momento, porque a gente vai mudando. Hoje até no curso a gente viu um pouco de uma questão, narrativa da história de vida, narrativa de vida, alguma coisa assim. Não me lembro o nome certo. Mas que é justo isso, a gente vai ouvindo no decorrer da vida coisas a respeito da gente. Tem a ver com o que a gente estava falando ontem também. A gente vai ouvindo coisas a respeito da gente e a gente vai acreditando nessas coisas e vai se construindo a partir disso, construindo o nosso discurso a partir disso. O nosso discurso a respeito da gente mesmo, né? Então a gente acredita, a gente ouve, a gente acredita, a gente reproduz e aquilo cada vez se torna mais forte e a gente acaba se tornando mais engessado em função disso. Né? Porque a gente acredita, é isso que tu disseste, Gabi, é de mim, né? Como se só isso fosse de mim, mas muita coisa pode ser de mim, e isso não precisa ser de mim para sempre. E se eu quiser, isso não precisa mais ser de mim. Exato. E até para não justificar, né, gurias? Porque toda vez, por exemplo, eu usei o exemplo de perder a paciência. Toda vez que eu perco o controle, eu justifico de que eu sempre fui assim e eu sou assim e deu. E aí tu não faz nada para que aquele teu comportamento mude e a tua vida progrida, né? Porque tu fica ali no é de mim, é de mim, é de mim. Até como uma desculpa para ser sempre assim. Eu penso também, quando, né, como a gente já estava falando de criança, de ser amigo do pai ou não,
de quando a gente fala com o nosso filho ou com a criança que for, muito feio fulano, não gostei disso, quando ele faz algum comportamento que não está dentro do que a gente precisa ser adequado. A criança pode muito bem entender que ela é feia, e não que aquela situação, naquele momento específico, foi feio, que não é legal, que não pode ser repetido. Porque a gente acaba, né, a gente tem o costume de sempre falar dos pontos negativos, né, sempre reforçar eles em vez de falar dos positivos. Então, se uma criança está fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e vou pontuar, vou falar para ela que aquilo não está certo. Mas se ela está fazendo alguma coisa certa, e algo que eu acho muito bom para ela, para todo o desenvolvimento, eu não vou falar nada, eu vou deixar porque já está certo. Então, eu preciso pontuar isso. Né? Então, a criança vai ficando só com as marcas de eu sou ruim, eu sou feio, eu não sou bom em nada, em vez de ficar com todas as outras visões que os pais podem ter, a família em si, mas não falam. Eu costumo dizer para os pacientes assim, gurias, o que vai acontecer se tu deixar de ser isso e ser outra coisa, né? Então, por exemplo, na questão das brigas ali que a Gabi trouxe, o que vai acontecer se tu deixar de ser a pessoa briguenta na família e tu passar a ser a pessoa que tenta conversar com todo mundo? O que vai acontecer se tu deixar de ser um pouquinho a pessoa que toma conta sempre de tudo e liberar para outra pessoa vai fazer o quão prejudicial vai ser isso? Aí a pessoa às vezes me olha e diz assim, mas eu nunca pensei que eu podia deixar de fazer, ou eu nunca pensei que eu podia inverter, né? Porque às vezes não se pensa nessa possibilidade, aquilo ficou tão marcado, e aí acho que é importante o que a Marina traz, aquilo tá tão enraizado, assim, porque a vida inteira tu foi escutando que tu era daquele jeito, né, aquele rótulo ficou tão colado em ti, que tu jamais pensou na possibilidade de poder ser outra coisa, ou de poder fazer diferente. E aí quando tu muda um pouquinho, que seja, as pessoas se chocam. Né? E aí, às vezes, até isso causa algum problema na família. Quando alguém resolve abandonar um rótulo ou abandonar um papel, né? Ou deixar de cumprir ele totalmente, abrir mão para o outro. Porque também, quando a gente fala que eu assumi aquele rótulo, as outras pessoas também já estão acostumadas a me ver assim. Então, elas esperam que a minha reação seja essa, ou elas esperam que eu tome determinada atitude, e quando eu mudo, fica mais ou menos que todo mundo perdido, como é que eu vou fazer agora? Porque mudou muda tudo. Na sistêmica a gente acredita assim, a partir de um indivíduo, né, de um sistema que muda, todos os outros sistemas vão se alterar, né, vão acabar mudando, porque é isso, a gente mexe na dinâmica familiar. Eu penso bastante quando a gente diz diagnósticos, né? Por exemplo, depressão. Eu sou deprimida. Não, tu estás deprimida, né? Tu não é aquele diagnóstico, ou tu não é apenas aquele diagnóstico. Pode ser uma fase, pode ser uma mutação, e tu pode trabalhar em cima disso. Porque se eu acredito já que eu sou apenas isso, eu sou deprimida e ponto, né? É de mim, como a gente estava falando aí. Eu não vou tentar mudar, ou vou perceber que aquilo pode passar e não voltar mais. Então, também se torna cristalizado. E essa questão do rótulo, a gente está falando sempre de rótulos negativos, mas vem os rótulos positivos agora na minha cabeça, né? Quando tu diz assim, o fulano é o mais inteligente da família. Uhum. E aí tu obriga o fulano a ser bom em tudo, porque ele é o mais inteligente. Então ele vai ter que ter o melhor emprego, ele vai ter que ter a melhor renda. E aí quando as coisas não dão certo, geralmente o fulano vira a decepção da família, né? Porque ele não cumpriu o que era esperado tudo que ele do papel faz sempre dele. tem uma carga muito maior para não gerar frustração para todos os familiares, porque eu sou muito inteligente, como é que eu fracassei nessa prova? Então aquele 8 significa que eu não sou inteligente. E aí eu volto a pensar, gurias, nos legados familiares, né? Me ocorreu aqui, acho que a gente sempre acaba trazendo um exemplo pessoal, né? A minha mãe é médica, todas as pessoas que convivem com a gente cresceram dizendo que eu tinha que ser médica, ou meu irmão tinha que ser médico, né? Para pegar o caminho da família. Como que vão abandonar? Isso, continuar o legado, né?
E aí, não tinha. Então, só que o que aconteceu? Eu tinha uma coisa tão forte de romper com aquilo, e que não era uma cobrança da minha família, era uma cobrança externa. Porque eu ainda tive a sorte de dentro da família, e sei que com algumas famílias não é assim, mas eu ainda tive a sorte de escutar sempre dos meus pais: escolhe o que tu quer fazer, e se tu estiver feliz, a gente vai estar feliz. Mas de outras pessoas na volta, ai, tão bonitinha, tão inteligente, vai ser médica. A primeira vez que eu tirei um boletim, assim, uma nota no boletim que não era o 10, eu tive uma crise de choro gigantesca, porque eu pensei: e agora? E isso eu tava o quê? Na segunda série, acho que não era o 10, era o 9, mas enfim, né? E aí a professora, depois a minha mãe dizia assim: será que a professora vai achar que a gente cobra dela que tire o 10? Mas não era, era a cobrança externa, porque também é importante da gente falar que essa coisa, acho que quando a Gabi fala dos rótulos positivos, muitas vezes eles também vêm externamente, eles não vêm da família nuclear. E aí, se tu não é o 100%, ou se tu quer romper com alguma coisa, aquilo se torna muito mais difícil. Não que tu não conseguisse, e aí eu fico pensando, não que tu não precisasse ser o excelente, mas que tu, de alguma forma, não queira fazer aquilo ali, queira ter uma outra escolha, né? E aí, no meu caso, por exemplo, quando eu fui fazer pedagogia, as pessoas olhavam e diziam assim: tá, mas é só um hobby, né? Travou. Oi? Travou. Disse a última parte. E aí, quando eu fui fazer pedagogia, as pessoas diziam assim: tá, mas é só um hobby, né? Depois tu vai fazer outra coisa. Depois não vai trabalhar com isso, né? É só para fazer uma faculdade, assim, como? Logo isso. E não, e trabalho há muitos anos com isso, e gosto do que eu faço. Depois fui fazer psicologia, porque acho que as duas coisas se conversam. E gosto muito e sou apaixonada pela psicologia, mas é isso, assim, as pessoas eu ainda escuto de pessoas o seguinte: tá se aproximando da medicina, né? Quem sabe faz uma próxima faculdade. Não quero, não tenho estômago, não tenho saco, e cresci a vida inteira dizendo: Deus me livre de ser médica. Talvez por toda essa cobrança. Então eu fico pensando nos rótulos também positivos, porque acho que isso dá uma bagunçada grande na cabeça da gente, né? E do quanto às vezes as pessoas não se dão conta que elas fazem isso. Eu não acho que seja uma coisa que se faz por mal, mas sempre tem um pai que é mais organizado, um filho que é mais inteligente, e aí se aquele pai não tá afim de arrumar a casa naquele dia, ai, mas como? Ou se aquele filho tira uma nota baixa, não, mas não pode ser. Então, acho que os rótulos, eles ficam marcados tanto para um lado quanto para o outro, e eles são difíceis porque a pessoa se coloca numa cobrança, tanto se ela não atinge aquele rótulo bom que foi dado para ela, como se ela não atinge aquele rótulo mal, porque daqui a pouco ela não quer mais ser a criança briguenta, ela não quer mais ser o filho inteligente, e isso também causa um problema, né? Exato. Fica muito Eles pesam, os rótulos pesam e engessam, né? E às vezes fiquei pensando muito nos rótulos positivos. Um elogio, a forma de elogiar, às vezes acaba colocando a criança ou a pessoa num rótulo, acaba dando um rótulo para ela, que é isso, né? Ai, como tu é inteligente, como tu é inteligente, como tu é inteligente. Daqui um pouco, daí eu nem me arrisco a fazer outras coisas, porque eu tenho medo, né, de não ser inteligente, de perder esse local, esse lugar que eu ocupo nessa família. Né? Então, aquilo acaba pesando e engessando, sim, mesmo que a intenção seja boa, mesmo que pareça positivo, no fim das contas, acaba não sendo. Então, eu acho que é isso, assim, gurias. É importante a gente poder pensar, né, principalmente nesse tempo agora em que as famílias estão mais perto, como é que a gente está interagindo nisso? Como é que a gente está atribuindo papéis e rótulos para as pessoas da nossa família? E como é que a gente pode aliviar isso, né? Como é que a gente pode entender que cada um tem múltiplas possibilidades de ser e de fazer, e que tá tudo bem se não quiser cumprir com aquele script que as pessoas escreveram, né? Às vezes eu acho que é importante a gente olhar com calma para o nosso núcleo familiar e perceber que papéis cada um de nós está exercendo, né? E quem está com um peso demais, quem sabe a gente ajuda a dividir a carga, ou se é a gente dá para o outro um pouquinho dela para não ficar muito pesado. Então, dá para fazer essa autocrítica
E dá para pensar, e se ficar difícil, dá para procurar ajuda psicológica. Com certeza.